Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, Palavra de Vida. E o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é falar do Evangelho do primeiro domingo do Advento, né? E temos aqui a liturgia diária, né? A Bíblia Pastoral, que é a Palavra de Deus. E é isso aí. Irmãos e irmãs, eu encerrei a minha missão como ministro da Palavra de Deus, como ministro do altar, né? No dia 26 de novembro de 2023, eu fiz minha última presidência da celebração da Palavra de Deus na comunidade Santo Antônio, né? Da minha paróquia Nossa Senhora de Fátima de Queimados. Então, aí, de agora em diante, né, eu não sou mais ministro da Palavra de Deus. Mas eu continuo ainda sendo evangelizador, porque a missão continua. Eu posso talvez não estar evangelizando na igreja, mas eu vou continuar a minha missão de evangelizar através do nosso bonito canal católico, a Palavra de Vida, nos meus grupos do Facebook, né? Bíblia Pastoral Ilustrada, o Conhecendo Jesus, que são grupos gêmeos, né? Irmãos. Então, irmãos e irmãs, a minha missão continua como evangelizador, como catequista das mídias sociais e da internet. Os vídeos que foram gravados antes do dia 26, eu ainda me apresento como ministro da palavra. Então, há muitos vídeos que vocês vão ver ainda no canal, né, em dezembro, que ainda me apresento como ministro da palavra, porque foi gravado antes do dia 26 de novembro, né, de 2023. Então eu ainda era ministro da palavra. Mas agora os vídeos que foram gravados do dia 26 em diante, aí não. Aí eu já sou só catequista das mídias sociais. Tá bom, gente? Eu estou dando essa explicação para vocês poderem entender, tá? Irmãos e irmãs, o vídeo de hoje é falar do... Eu tomei a decisão, né, de, embora não poder anunciar o evangelho na igreja, né, então eu vou anunciar o evangelho de domingo no nosso canal. Tá bom, gente? Então, esse é o primeiro vídeo desse bonito trabalho que eu estou iniciando, tá? É isso aí. Então, é o evangelho do primeiro domingo do Advento, que vai falar sobre vigilância. Vamos ouvir o evangelho do dia de hoje, do dia 3 de dezembro de 2023. A liturgia diária de dezembro de 2023. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é o primeiro domingo do Advento. Fiquem vigiando. O Evangelho, leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. Vamos ouvir a boa notícia de Jesus Cristo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando.
Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, agora que acabamos de ouvir o Evangelho do dia, vamos fazer uma meditação, né? É preciso trazer a palavra de Deus que foi anunciada por Jesus há 2000 anos atrás para os nossos dias de hoje, né? Vamos ver o que diz o magistério da igreja, o rodapé da Bíblia Pastoral sobre esse evangelho que ouvimos hoje, né? Marcos capítulo 13, versículo 33 ao 37. Vamos ver aqui. Assim diz a Bíblia Pastoral, tá? Somente agora Jesus responde à pergunta dos discípulos, né? Mas em vez de dizer quando ou como acontecerá o fim, ele indica apenas como o discípulo deve se comportar na história, continuando a ação de Jesus, né? A tarefa do discípulo é testemunhar sem desanimar, continuando a ação de Jesus. À espera da plena manifestação de Jesus e do mundo novo por ele prometido, impede de um lado, que o discípulo se instale na situação presente e de outro, evita que o discípulo desanime achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável, né? Porque perguntaram para Jesus lá no versículo 4, no capítulo 13, né? Perguntaram: Senhor, quando é que tudo vai acabar? Quando é que o templo de Jerusalém será destruído? Porque Jesus disse: vocês estão admirando essas pedras bonitas do templo? Pois em verdade vos digo, tudo será destruído. O templo de Jerusalém, para os judeus, era o centro da vida social, política, religiosa do povo. O fim da destruição do templo é o fim da sociedade. Como de fato aquele mundo antigo de Jesus, ele acabou no ano 70, porque o Império Romano, o imperador do Império Romano, mandou destruir Jerusalém, o Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. De fato aconteceu. Então Jesus ele está alertando o povo: fiquem vigiando, né? Realmente aquela sociedade do tempo de Jesus ele acabou no ano 70. Agora, irmãos e irmãs, ele não estava só falando do fim da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, do mundo daquele tempo. Jesus também fala mais à frente sobre a história e o fim dos tempos. Fala também da sua segunda vinda. Porque o tempo do advento, ele medita não só a primeira vinda de Jesus que aconteceu há 2000 anos atrás, no Natal do Senhor. Não. Também lembra, ao mesmo tempo, a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer no fim da história. Então, Jesus ele não falou quando ou como isso vai acontecer, mas ele apenas ele diz, ele responde essa pergunta nesse evangelho. Ele diz: a vinda, né, vai acontecer de repente. É como um patrão, né, o dono da casa, que vai viajar e deixa a casa sob os cuidados dos empregados e deixa o porteiro vigiando. Então ele disse, ele pode chegar a qualquer momento. E quando ele chegar,
Ele vai encontrar os empregados fazendo sua parte, seu serviço. Então, ser vigilante quer dizer a gente estar atento às nossas responsabilidades. Se nós temos uma função na igreja, então vamos ficar atentos a isso, né? Sim, porque a vigilância é serviço, é se colocar a serviço, estar atento às nossas responsabilidades, os nossos compromissos. É ter perseverança, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus no mundo de hoje é difícil. Existem muitas barreiras, muitas oposições, perseguições, e temos que viver essa perseverança na fé e na missão. Perseverar é estar em oração constante, rezar sempre, meditar a palavra de Deus, né? Deus continua a nos falar por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é anunciada na missa, na celebração da palavra de Deus, no caso aqui da nossa diocese de Nova Iguaçu, né? As comunidades onde não tem missa, mas tem a celebração da palavra de Deus. Jesus continua falando através da leitura do Evangelho proclamado, né? Então a gente deve continuar a estar atentos, vigiando, né? A vinda de Jesus, ninguém sabe, é um mistério. Jesus disse assim: nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe quando e como isso vai acontecer. Só o Pai do céu sabe. Então, vamos ficar vigilantes, né? Olha só o que diz aqui a liturgia diária, né? Meditando a palavra de Deus. Eu vou ler para nós aqui uma parte que eu achei importante. Ele vem salvar seu povo, Jesus, né? Não deixando sofrer à mercê dos seus próprios erros e pecados. Nós, os cristãos, cremos e confessamos que Deus se lembrou dos seus filhos e desceu, entre aspas, né, ao nosso encontro para salvar. Na pessoa de seu Filho Jesus, purificou-nos dos nossos pecados na cruz. Consciente de que o Senhor nos visitou uma primeira vez, no caso, há 2000 anos, né, que a gente celebramos no Natal, né? O Evangelho nos exorta quanto à segunda vinda, tá vendo? Do Cristo Senhor. O texto todo é um chamado à vigilância, ao cuidado e à atenção. Jesus nos alerta: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Vigiai. O cristão em estado de vigília permanente vive os princípios evangélicos do amor, da caridade, da esperança e da fé, enquanto aguarda a manifestação gloriosa do Senhor. Então, a nossa missão é fazer o bem, é viver o amor de Jesus nas boas obras de misericórdia, corporais e espirituais. É ir à igreja nos domingos, nos dias de festa, né? É evangelizar, é falar de Jesus para os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos parentes. A nossa missão, viver a nossa missão em casa, na comunidade, na sociedade. Amém, irmãos? Amém. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tá? E desde já eu quero pedir, fazer um favor. Se você ainda não deu o joinha, dá um joinha nesse vídeo, tá? Conto com o seu apoio. E se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tá bom, gente? Posso contar com você? Muito obrigado. Então, que Deus nos abençoe. Que sejamos vigilantes, atentos à nossa responsabilidade, ao nosso serviço aos irmãos e irmãs. Amém? Amém. Um abraço a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.